O assunto é os bastidores da morte de Elvis. Nós iremos passar por isso também. É a inevitável morte. E hoje eu vou falar sobre isso. Sobre a morte de Elvis, dia 16 de agosto se aproxima, mais um ano nos deixa mais longe dos últimos dias de Elvis, ok? Então, eu vou começar pelo livro da Ginger, A Noiva de Elvis. Um pouquinho antes, quando Elvis foi dormir, antes de dormir, na realidade ele não conseguia dormir, então ele levantou, pegou um livro e disse para Ginger: eu vou ler um pouco no banheiro. O banheiro de Elvis tinha uma poltrona confortável, era um lugar onde ele gostava de ficar, um lugar privativo dele. Então Ginger disse para ele: ok, mas não vá adormecer. Elvis deu um sorriso, já que era tão difícil para ele dormir. Então ele deu um sorriso e disse: não, eu não vou dormir. Estas seriam as últimas palavras de Elvis Presley. Então na manhã seguinte, quando o Ginger acorda, ela ainda liga para a mãe dela e ela ainda faz algumas coisas, acho que ela se maqueia. E ela pensou que Elvis não estava no banheiro, ele tinha... Bom, eu acho que ela não se deu conta assim, mas em determinado momento ela pensou: será que o Elvis ainda está no banheiro? Então ela foi até o banheiro e bateu na porta. Então aqui eu sigo o texto. Bati na porta e disse: Elvis? Não houve resposta. Abrindo lentamente a porta, olhei para dentro e vi Elvis no chão, à esquerda. Fiquei paralisada diante da cena. Parecia que todo o corpo de Elvis estava congelado na posição sentado durante o uso do vaso sanitário. E, em seguida, caiu para frente em posição fixa, logo à frente do vaso. Suas pernas estavam dobradas, a parte superior de seu peito e ombros tocavam o chão, e sua cabeça estava ligeiramente inclinada para a esquerda, com a bochecha apoiada no chão. Seus braços estavam no chão, perto de seus flancos, na direção de suas pernas, as palmas das mãos voltadas para cima. Ficou claro que, desde o momento que algo o atingiu até o momento em que ele caiu no chão, Elvis não tinha se mexido. Um secador de cabelo estava no chão, quase tocando o topo de sua cabeça. Billy deve ter deixado lá quando terminou de secar o cabelo de Elvis. Billy, o primo de Elvis, esteve na noite anterior e lavou os cabelos de Elvis, secou os cabelos. Elvis iniciaria uma turnê no dia seguinte. O livro de energia psíquica tinha sido deixado no braço da cadeira. A cadeira estava contra a parede, debaixo da janela, de frente para o balcão. O livro estava aberto, imperturbável. Eu me agachei ao seu lado e disse: Elvis, um medo horrível passou por mim. Seu pijama tinha deslizado um pouco para frente por causa da sua posição inclinada. Toquei na parte inferior de suas costas. Sua pele estava fria. Chamando Elvis novamente, eu virei delicadamente o seu rosto para mim. Um fio de ar expelido pelo nariz. A ponta de sua língua estava presa entre os dentes e seu rosto estava manchado, arroxeado. Eu levantei delicadamente uma pálpebra,
seu olho estava olhando fixamente para a frente e vermelho sangue. Frenética agora, eu rapidamente peguei o telefone do banheiro e liguei lá para baixo. A empregada Nancy respondeu. Na negação do que eu estava vendo, meu único pensamento foi: não alarme ninguém, Ginger. Ele vai ficar bem. Mas eu ouvi o tremor na minha voz quando perguntei a Nancy qual assessor estava de plantão. Ela hesitou por um momento, então disse: ao Estrada. Pessoal, agora, como eu disse, fazendo um cruzamento entre os livros, vamos para o livro de Nancy Hawkes, Inside Graceland. E ela diz: eu peguei o telefone esperando ouvir a voz de Elvis, ainda meio sonolento, pedindo seu habitual café da manhã. Em vez disso, ouvi a voz de Ginger, e ela parecia sem fôlego e muito preocupada, como eu nunca tinha ouvido antes. No início ela perguntou se Rick, Al Estrada ou qualquer um dos guarda-costas estavam por perto. Eu disse que eu era a única que estava na área da cozinha, que tia Delta tinha ido para a loja de departamento Lowenstein comprar alguns itens de última hora para Elvis, e Al tinha ido à farmácia. Mas eu estava esperando ele voltar a qualquer momento. Ginger, em seguida, começou a soluçar incontrolavelmente ao telefone, dizendo que algo está terrivelmente errado com Elvis. Eu tentei acalmá-la, mas quanto mais ela falava, mais perturbada ela ficava, suando quase histérica, chegando finalmente ao ponto onde eu não conseguia entender o que ela estava tentando dizer. Minha primeira reação foi correr para ver o que estava errado. Eu desliguei o telefone e corri o mais rápido que pude, subindo as escadas através do patamar, e virei direto para o corredor, no andar de cima. As portas pretas acolchoadas que davam vazão ao seu quarto estavam fechadas. Então eu passei batido por elas, virei à direita no corredor e caminhei silenciosamente pela porta aberta à esquerda que levava ao seu closet. Não vendo nada fora do comum, eu segui caminhando cuidadosamente, atravessando o closet, indo em direção à abertura que levava ao seu banheiro, sem saber o que me aguardava. Então, pessoal, para você entender, temos o quarto de Elvis e temos uma porta que liga o quarto ao banheiro, que liga ao closet. A extensão do banheiro é o closet. Nancy Hawkes entrou pela porta que leva ao closet em direção ao banheiro e ao quarto. Então seria uma porta por trás, já que as portas acolchoadas pretas que levariam ao quarto de Elvis estavam trancadas. Então, não vendo nada fora do comum, eu segui caminhando cuidadosamente, atravessando o closet, indo em direção à abertura que levava ao seu banheiro, sem saber o que me aguardava. Meu coração batia forte. Todos na casa, inclusive eu, sabíamos que esse era o seu santuário privado e, como tal, todos nós respeitávamos isso e tentávamos honrar a sua privacidade sempre que ele estava em casa. As portas não ficavam trancadas no andar de cima, porque ele sabia que nunca ninguém se atreveria a entrar sem ser convidado. Entrei tranquilamente, perguntando: Sr. Elvis, você está bem? Está tudo bem? Não obtendo resposta, eu caminhei para mais perto da entrada, chegando finalmente ao ponto onde eu podia ver o interior do seu banheiro.
Meu coração se afundou quando eu o vi. Eu ainda não tinha entrado no banheiro, mas eu podia ver o seu reflexo em um espelho pendurado na parede. Ele estava deitado no chão, com o rosto enterrado no carpete carmim espesso do banheiro. Parecia que ele estava sentado no vaso sanitário e aparentemente tentou levantar. Deu alguns passos e em seguida caiu para a frente sobre o carpete. A parte de baixo de seu pijama estava em torno dos seus tornozelos e eu podia ver o seu traseiro nu, apontando ligeiramente para cima no ar. Meu primeiro pensamento foi de puro pânico. Acho que, instintivamente, sabia que ele estava morto. Mas foi um choque encontrá-lo assim. Aqui estava o artista mais famoso do mundo em uma posição tão desagradável e embaraçosa. Eu sabia que eu tinha que ir buscar ajuda. Quando eu estava girando nos calcanhares para voltar lá para baixo, eu notei que a porta que leva para o quarto de Elvis, o quarto em que Ginger aparentemente ainda estava fechado o suficiente, o tanto que eu não podia ver nada dentro do quarto. Totalmente desnorteada, eu não sabia exatamente o que devia fazer. Então, eu decidi já que não sabia nada de primeiros socorros, a melhor coisa a fazer seria pedir ajuda. Eu ainda estava me sentindo um pouco desconfortável por força do hábito, em estar no andar de cima sem ter sido convidada pelo próprio Elvis. Apenas uma força do hábito, eu acho. Correndo tão rápido quanto eu podia, voltei e desci as escadas. Eu fiquei muito aliviada ao ver Al Estrada entrando pela porta dos fundos, vendo o pânico nos meus olhos. Ele soube imediatamente que algo estava errado.